Testemunho, quando Deus fala ao coração de uma mãe. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma irmã que, em meio a uma prova que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só Ele poderia fazer. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fé simples, de uma mãe que não desistiu de orar, mesmo quando tudo parecia perdido. E Deus, que é fiel, ouviu seu clamor. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente, mas o coração da irmã Maria estava frio de preocupação. Ela havia notado algo diferente no comportamento do seu filho, o João, um jovem de 18 anos, cheio de sonhos, mas que ultimamente andava quieto, distante. Não era só o silêncio, eram os olhares perdidos, as respostas curtas, como se algo consumisse por dentro. Maria era uma irmã fiel. Não faltava aos cultos, não deixava de ofertar, mesmo quando as coisas estavam apertadas. Ela sabia que a força vem do Senhor e por isso, mesmo com o peso no coração, continuou firme. Mas naquela tarde, enquanto arrumava a casa para receber os irmãos que viriam para o culto doméstico, uma inquietação tomou conta dela. Era como se algo a avisasse, algo não está bem com João. Ela tentou conversar com ele mais uma vez. João, filho, você está quieto demais. Tem algo te incomodando? Pode me contar, mãe está aqui. O jovem apenas balançou a cabeça, como sempre fazia naquela época. Não é nada, mãe. Só estou cansado. Mas Maria sabia que não era só cansaço. Era algo mais profundo. Naquela noite, depois do culto, enquanto os irmãos se despediam, Maria não conseguia tirar o filho da cabeça. Ela se ajoelhou no seu quarto e começou a orar. Não eram palavras bonitas, não era uma oração decorada. Era um clamor sincero, daquele que não tem mais para onde correr. Senhor, o Senhor sabe o que se passa no coração do meu filho. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Por favor, não o deixe se perder. Dá um jeito, Senhor. Eu não aguento ver ele assim. Ela chorou muito naquela noite. Mas mesmo com as lágrimas havia uma certeza: Deus ouve as orações dos seus filhos. No domingo seguinte, Maria acordou com um peso ainda maior no peito. Era como se uma voz sussurrasse em seu coração: vá atrás dele. Não espere. Ela não sabia o que isso significava, mas obedeceu. Depois do culto da manhã, em vez de ir para casa, ela sentiu que deveria ir até o parque onde João costumava passear nos fins de semana. Quando chegou lá, não viu o filho. Mas enquanto caminhava pelas trilhas orando em silêncio, algo a levou até um lugar mais afastado, perto de um rio que cortava o parque. E foi então que ela viu. João estava parado na beira de uma ponte alta, olhando para a água abaixo. O coração de Maria gelou. Ela não gritou, não correu. Só orou em silêncio enquanto se aproximava devagar. João, chamou com a voz trêmula. O jovem se virou surpreso. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Maria não respondeu. Só abriu os braços. Vem aqui, filho. E foi então que João desabou. Entre lágrimas, ele contou tudo. As pressões da vida, as decepções, os pensamentos que o levaram até aquele lugar. Ele não queria mais viver. Maria o abraçou forte, chorando junto com ele. Não havia palavras de julgamento, só amor. E enquanto segurava o filho nos braços, ela orou novamente, dessa vez em voz alta. Senhor Jesus, este filho é teu. Eu não posso perdê-lo. Dá força para ele, Senhor. Mostra que tu estás aqui. Nos dias que seguiram, Maria não deixou João sozinho nem por um instante. Ela o levou aos cultos, orou com ele, leu a Bíblia junto dele. Os irmãos da igreja também se uniram em oração. Não foi fácil. Houve noites de choro, momentos de desânimo, mas Maria não desistiu. Ela sabia que Deus não desampara os seus. E então, pouco a pouco, João começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. Ele começou a sorrir de novo, a participar dos cultos, a ajudar nos trabalhos da igreja. Até que numa noite de reunião, ele se levantou e deu o seu testemunho. Irmãos, eu estava perdido. Pensava que não tinha mais saída. Mas Deus usou a minha mãe, usou os irmãos, para me trazer de volta. Hoje eu sei que Ele nunca me abandonou. E naquela mesma noite, João foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Depois recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas como o Espírito lhe concedia. Meus irmãos, esta história não é sobre uma mãe perfeita ou um filho que nunca errou. É sobre um Deus que não desiste de nós, que fala ao nosso coração quando precisamos ouvir, que usa pessoas simples como a irmã Maria para fazer a sua obra. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Saiba que tem. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração.
Se você está disposto a se render a Ele, Ele vai te levantar. Não desista. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Ele está contigo, mesmo quando você não sente. Ele ouve as suas orações, mesmo quando você acha que não tem mais forças para orar. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Fique firme. Confie nele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB, a mãe que ouviu a voz de alerta, quando Deus interrompe o desespero. O peso de uma mãe que não desistiu. A irmã Maria não dormiu naquela noite. Mesmo depois de ver João ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo, seu coração ainda tremia com a lembrança daqueles minutos na ponte. Ela se ajoelhou ao lado da cama, as mãos trêmulas apoiadas no colchão, e começou a chorar não mais de medo, mas de gratidão. Senhor, como o Senhor é bom! Como o Senhor é misericordioso! Sussurrava entre lágrimas, enquanto as palavras saíam entrecortadas. Eu não merecia, mas o Senhor me ouviu. Eu não era digna, mas o Senhor me escolheu para salvar meu filho. Do outro lado da parede, João, agora envolto em um cobertor limpo, o mesmo que sua mãe havia bordado com suas próprias mãos anos antes, quando ele ainda era uma criança cheia de sonhos, também não conseguia fechar os olhos. O Espírito Santo recém-recebido queimava em seu peito como um fogo santo. Ele sentia uma paz que não entendia, mas que não queria perder nunca mais. Mãe, chamou baixinho, a voz ainda rouca das lágrimas e do grito que quase havia dado na ponte. Maria entrou no quarto sem fazer barulho, sentou-se na beira da cama e segurou a mão do filho. Não havia necessidade de palavras. Ambos sabiam que algo sobrenatural havia acontecido ali. Não era apenas o fato de João estar vivo. Era o fato de que, pela primeira vez em anos, ele queria viver. O dia seguinte, a igreja que abraçou o milagre. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a pequena cidade como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas na congregação cristã no Brasil, o ar estava carregado de uma expectativa santa. Os irmãos já sabiam. A notícia se espalhara como fogo em palha seca. O João, filho da irmã Maria, ia se jogar da ponte ontem à noite, mas Deus interveio. Quando Maria e João chegaram para o culto, foram recebidos com abraços apertados, lágrimas e muitos glória a Deus. A irmã Ana, uma das mais antigas da igreja, segurou o rosto de João entre as mãos enrugadas e disse com voz firme: Filho, Satanás quis te destruir, mas Jesus te resgatou. Agora você não é mais seu. Você é do Senhor. João assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Ele não era mais o mesmo. Não poderia ser. O irmão Paulo, o pastor local, subiu ao púlpito com a Bíblia aberta em Salmos 34, 18. Chega perigos o Senhor e livra-os de coração quebrantado, e sara os seus quebrantamentos. Leu, levantando a voz. Irmãos, ontem o inimigo tentou roubar uma vida, mas Deus mostrou que ele é maior. O culto daquele dia foi diferente. Não houve sermão longo nem exortações pesadas. Houve testemunho. João, ainda tímido, subiu ao púlpito com as pernas trêmulas. Sua mãe ficou ao seu lado, como um farol. Eu não sei nem por onde começar. Sua voz falhou. Eu só sei que ontem eu ia me matar, mas Deus falou com a minha mãe. E hoje eu estou aqui. Silêncio. Depois, um coro de aleluia encheu o salão. Os dias que se seguiram, a batalha espiritual por uma alma. Mas a vitória não significava que a guerra havia terminado. Nos dias seguintes, João sentia uma luta interna como nunca antes. Havia momentos em que a paz do Espírito Santo o envolvia como um manto quente. Outros, porém, em que as vozes do passado sussurravam em seus ouvidos. Você não merece isso. Deus não te quer de verdade. Você vai falhar de novo. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras da igreja após um culto, João sentiu um aperto no peito tão forte que teve que se sentar. O irmão Tiago, um jovem convertido há pouco tempo, percebeu e se aproximou. Tá tudo bem, João? Não tô conseguindo, irmão. Parece que tem algo me puxando para trás. Confessou, passando a mão nos cabelos. Tiago sorriu não com desdém, mas com entendimento. Eu também passei por isso. O inimigo não gosta quando a gente se entrega a Jesus. Ele vai tentar de tudo para te fazer desistir. Mas lembra, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Colocou a mão no ombro de João. Vamos orar? E ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras de madeira, os dois jovens se ajoelharam. Tiago orou com uma fé simples, mas poderosa. Senhor, o João é teu. Cobre ele com teu sangue. Quebra toda a cadeia do inimigo na vida dele. Dá-lhe forças para continuar, porque sozinho ele não consegue, mas contigo tudo é possível. João sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foi um som, nem uma dor física. Foi como se uma corrente invisível se partisse. Quando se levantou, respirou fundo e disse:
Valeu, irmão. Agora eu tô entendendo. Isso aqui não é só sobre mim. É uma guerra. A família restaurada, o perdão que veio com lágrimas. Uma das coisas que mais pesavam no coração de João era o relacionamento com seu pai. Seu pai, irmão Pedro, era um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Quando João havia se afastado da igreja, anos antes, Pedro não o repreendera com gritos, mas com um silêncio doloroso. E agora, depois de tudo, João não sabia como abordá-lo. Foi numa tarde de sábado, depois do almoço de família, aquele cheiro de feijão tropeiro e frango assado que só a casa da mãe tinha, que João encontrou coragem. Enquanto a mãe lavava a louça e as irmãs mais novas brincavam no quintal, ele se sentou ao lado do pai na varanda. Pai, começou olhando para as mãos. Eu sei que eu magoei o Senhor. E a mãe? E todo mundo? Pedro não olhou para ele imediatamente. Continuou lendo sua Bíblia de capa desgastada como se não tivesse ouvido. Mas João sabia que ele estava ouvindo. Eu não tenho desculpa. Só tenho arrependimento. Engoliu em seco. E gratidão. Porque se não fosse o Senhor e a mãe orando por mim, eu não estaria aqui. Foi então que Pedro fechou a Bíblia, tirou os óculos e olhou para o filho. Seus olhos estavam úmidos. João, sua voz era rouca. Eu nunca parei de orar por você. Nem um dia. Nem quando você sumia por semanas. Nem quando eu ouvia as pessoas falando que você estava se perdendo. Fez uma pausa. Mas não foi minha oração que te salvou. Foi a misericórdia de Deus. E agora estendeu a mão e segurou o ombro do filho. Agora você tem que decidir. Vai viver para ele ou vai voltar pro mundo? João abafou o rosto nas mãos e chorou. Não eram lágrimas de vergonha, mas de alívio. Seu pai não o havia rejeitado. E mais, ele ainda acreditava nele. Eu quero viver para ele, pai. De verdade. Pedro assentiu, satisfeito. Depois, com um sorriso raro, disse: então vem cá. E o abraçou forte. Maria, que tudo observava da cozinha, sorriu entre lágrimas. Deus está restaurando tudo, pensou. O batismo no Espírito Santo, quando o céu desceu. O batismo nas águas havia sido um marco, mas foi o batismo no Espírito Santo que mudou João por completo. Ele não esperava. Não sabia nem o que era falar em línguas, até sentir o fogo de Deus descendo sobre ele. Estava numa reunião de oração, uma terça-feira à noite, quando o irmão Paulo impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta. Receba o Espírito Santo, João. Deus tem um chamado para sua vida. De repente foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Suas pernas tremiam, as mãos formigavam, e então palavras desconhecidas começaram a jorrar de seus lábios. Não eram palavras que ele havia aprendido. Não eram nem em português. Era uma língua celestial, um diálogo entre sua alma e Deus. João caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por reverência. Ele estava sentindo a presença de Deus de uma maneira que nunca imaginara possível. Era como se o céu tivesse se aberto sobre ele. Quando finalmente se acalmou, olhou ao redor e viu que muitos irmãos choravam. Sua mãe, de joelhos, orava em línguas também com as mãos levantadas. O irmão Paulo sorriu e disse: agora você é selado, João. O Espírito Santo é a sua garantia de que você pertence a Deus. E João soube, no fundo de sua alma, que aquilo era verdade. A nova vida, desafios, tentações e a fidelidade de Deus. Mas a caminhada não foi fácil. João ainda enfrentava tentações. As antigas amizades o chamavam. As memórias dos vícios o assombravam. Uma noite, depois de um culto, um antigo amigo o abordou na porta da igreja. E aí, João? Tá achando que agora você é santo, é? O homem riu com um cigarro entre os dedos. Vem tomar uma cerveja comigo, igual antes. Uma só não faz mal. João sentiu o coração acelerar. Era como se o inimigo estivesse ali, na frente dele, oferecendo o veneno de volta. Por um segundo, hesitou. Mas então se lembrou das palavras do irmão Tiago: maior é aquele que está em você. Não. Disse firme. Eu não sou mais aquele cara. Jesus me libertou. O homem riu com desdém. Libertação? Isso é coisa de fraco. Não. João sorriu, surpreendendo a si mesmo. Isso é coisa de quem tem força para dizer não. E virou as costas. Naquela noite, ao chegar em casa, João se ajoelhou e orou. Senhor, eu sou fraco. Mas o Senhor é forte. Não me deixe cair. E Deus, fiel como sempre, o sustentou. O chamado, vai e conte aos outros. Com o tempo, João começou a perceber que Deus não o havia salvado apenas para si mesmo. Ele tinha um propósito. Um dia, depois de um culto, o irmão Paulo o chamou para uma conversa. João, eu tenho visto algo em você. Disse sério. Deus está te preparando para algo maior. Maior do que o quê, irmão? Perguntou João, confuso. Maior do que só ser salvo. Deus quer que você salve outros.
João engoliu em seco. Ele, um ex-rebelde, quase suicida, agora seria usado por Deus para resgatar almas. Mas eu não sei pregar, irmão. Não sei nem falar direito. Paulo sorriu. Moisés também não sabia. Davi era só um pastor. Pedro era um pescador bruto. Mas Deus usa quem se dispõe. Colocou a mão no ombro de João. Você já passou pelo inferno e voltou. Quem melhor para ajudar outros a saírem de lá? E assim, timidamente, João começou a dar seu testemunho em cultos, em visitas a hospitais, em encontros com jovens. Não com palavras bonitas, mas com uma verdade que ninguém podia negar: Deus havia mudado sua vida. 1 ano depois, a colheita do que foi semeado em lágrimas. 1 ano depois daquele dia na ponte, João estava de pé diante da congregação, não como um recém-convertido, mas como um servo de Deus. Ao seu lado, sua mãe, agora com os cabelos mais brancos, mas com um brilho nos olhos que não existia antes. Irmãos, começou com a voz firme. Hoje eu não tô aqui para falar de mim. Tô aqui para falar de um Deus que não desiste. Que ouve o choro de uma mãe às 3 da manhã. Que segura a mão de um filho que tá prestes a cair no abismo. Ele olhou para o fundo do salão, onde um grupo de jovens, alguns com histórias parecidas com a sua, ouvia atentamente. Se você tá achando que não tem mais jeito, que Deus não te quer, que você já errou demais, mente do inimigo. Deus te ama. E Ele pode te tirar de qualquer lugar, assim como fez comigo. Quando terminou, muitos se levantaram para buscar oração. Entre eles, um rapaz de olhos vermelhos, que João reconheceu como filho de uma irmã da igreja. Irmão, eu tava pensando em me matar também. Confessou com a voz trêmula. Mas depois de ouvir você, eu quero uma chance. João abraçou o jovem, lembrando-se de como havia sido abraçado 1 ano antes. Você vai ter, Deus vai te dar. Epílogo. A mãe que aprendeu a confiar além do visível. Hoje, anos depois, a irmã Maria ainda ora todas as noites. Não mais com desespero, mas com gratidão. Seu filho não é perfeito, ninguém é, mas ele serve a Deus com um coração sincero. Às vezes, quando João está pregando em algum lugar, ela se senta nos bancos da igreja e fecha os olhos, lembrando daquela noite em que Deus falou com ela. Maria, vá até a ponte. E ela obedeceu. Não porque era forte, mas porque confiou em um que era mais forte que ela. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que Deus ainda pode me usar? A resposta é sim. Não importa quão fundo você tenha caído. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você estiver disposto a se render a Ele, como João fez naquela ponte, como Maria fez em suas orações noturnas, Ele vai te levantar. Não desista. A obra que Deus começou em você, Ele vai completar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.